Olá, muito bom dia. Você, meu amigo. Você tenha uma ótima quinta-feira. Hoje é dia 5. Deus abençoe esse dia na sua vida. Você tem um dia aí abençoado na presença de Deus. Deus possa alcançar o seu coração e falar contigo hoje nesse dia. É o dia que o Senhor fez. Sou Alex, amigo de vocês, para quem não me conhece. E estou aqui todos os dias, quando dá, né? Todos os dias com o programa Palavra Viva, né, sendo transmitido pelo canal, pelo Facebook, no Alex Cristão, e no YouTube Palavra do Avivamento. Esse programa tem por finalidade tentar trazer de volta o que foi perdido na época dos congregacionais, na época dos batistas, presbiterianos, na época dos puritanos, na época da pós-reforma, um pouco ali em 1600, 1600, né, na época que surgiu os puritanos. E eles tinham como hábito, como costume, como regra de prática de vida, a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Então, as pessoas mais simples do dia cotidiano tinham o domínio e o controle completo da leitura da palavra de Deus. E assim a palavra de Deus encheu toda aquela terra, todo aquele mundo, nas igrejas que se passaram pela grande reforma. Então, hoje eu tenho como proposta tentar alertar e tentar trazer na consciência dos pastores, anciões e líderes e mestres de presbítero, diáconos, diaconisa, evangelistas e todos aqueles que trabalham na casa do Senhor, né, presbítero e tantos outros, a necessidade de um programa dentro da igreja para que os irmãos leiam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né, todo dia lendo aí no mínimo 3 ou 4 capítulos, para que dentro de um ano a leitura completa da Bíblia seja feita. Ou qualquer outro tipo de incentivo e programa que leve a igreja toda à leitura da Bíblia, sempre incentivando os irmãos à prática da leitura expositiva nas suas casas, com a sua família, que é o que eu tenho feito com a minha família. Então, este é o programa, e dessa feita nós estamos lendo a primeira carta de João. Eu já li todo o Evangelho de João, é só voltar aí no canal Palavra do Avivamento e assistir toda a série da exposição, da leitura expositiva do Evangelho de João. Não somente o Evangelho de João, eu expus ele, lendo e explicando, como também de Gênesis 1 até o livro de Números, capítulo 3, que eu vou voltar a continuar naquela leitura, mas depois de ler Levítico, há uma necessidade de ler o Novo Testamento. E eu li no Velho Testamento, eu li o Gênesis, depois eu li o livro de Jó, também está exposto lá a leitura do livro de Jó. Se você quiser entender Jó completamente, vá lá e assista os vídeos na sequência, né, que está lá no canal, Palavra do Avivamento, a sequência expositiva de Jó. Então é importante que você vá lá e leia Jó. Se você aí tem desejo de compreender a razão e o motivo porque Jó está na palavra de Deus e Jó faz parte da Bíblia, que é a palavra de Deus. E o sentido, e o verdadeiro sentido dentro da mordomia, né, do governo humano, que se iniciou com Noé, até a chegada da mordomia da lei, né, lei mosaica, até a aliança, o testamento, o pacto que Deus fez da mordomia, né, vou chamar um pacto palestínico, né? Eu não gosto do nome palestínico porque é um nome jocoso que Adriano, imperador de Roma, deu depois de expulsar todos os judeus israelitas ali da terra deles. Ele deu esse nome jocoso que Palestina se refere aos inimigos de Israel, que sempre foi ali do povo dos Gazas, né? O povo dos Gazas que mora lá até hoje é
é um povo que não foi despossado da sua terra, tirado de lá. E Deus disse nos dias de Josué, depois que Josué morreu, pelo anjo do Senhor, que não acabaria jamais com o povo dos Gazas, porque a tribo de Judá não limpou e não tirou ali os filisteus, né, que moravam ali em 5 cidades, né, dos Gazas ali. Então, os Gazas sempre vão existir aí até quando Jesus voltar. E essa nação aí, esse povo, né, vai permanecer ali na faixa dos Gazas. Então, é muito interessante a gente entender essas coisas. Mas dessa feita, vamos orar para que possamos ler o último capítulo da primeira carta de João, que é o capítulo 5. A fé é o princípio do conflito com o mundo. Acho que é isso mesmo, né? A fé é o princípio vencedor. Aí eu esqueci de pôr vencedor aí, né? Tem como editar agora. A fé é o princípio vencedor. A fé é o princípio vencedor. Dá um espaço aqui. Vencedor, né? Agora tá certo. No conflito com o mundo. Tinha escrito errado aí, pessoal. Então a fé é que vence o mundo. Tá? Então a gente vai entender isso hoje. Mas antes disso, vamos a um tempo de oração para nos colocarmos diante de Deus. E você que está assistindo aí ao vivo no Facebook ou no YouTube, na descrição do vídeo, você pode deixar o seu comentário ou pedido de oração. Se eu não ler hoje, eu posso. Se eu não orar hoje, eu posso orar amanhã por você, por sua família, por sua casa, para que Deus abençoe. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e maravilhoso é teu nome, porque não há outro como o Senhor. Santo, santo é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Maravilhoso é o Senhor, porque mandaste o seu Filho vir até nós e satisfazer a tua ira, recebendo a ira amarga que era destinada a nós, a amargura do sofrimento e da dor, recaiu sobre o seu Filho, o único Filho do Pai unigênito, que morreu naquela cruz, fazendo-se um maldito de Deus, que a lei diz, maldito todo aquele que for pendurado, maldito de Deus todo aquele que for pendurado no madeiro. E assim ele se fez maldito e morreu em nosso lugar, tomando todo o cálice da ira amarga de Deus, que era para recair sobre nós. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado por esse trabalho, Senhor Jesus. O Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, por operar essa salvação maravilhosa, redentora, reconciliadora, amável, durável nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo isso. Que eu possa guardar e proteger aqueles que buscam e se refugiam no Senhor nesse dia. Aquele que está assistindo agora vai assistir depois. Senhor, perdoa nossos pecados, nosso delito, porque somos pobres, miseráveis pecadores. Concordamos com a tua palavra quando diz que todo homem é pecador. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se desviaram e a uma só fizeram-se inúteis. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas e nos ajude, ó Pai.
Derrama da tua graça, do seu perdão maravilhoso sobre a vida de todos nós. E nos ajuda, ó Pai, a vencer pela fé, porque temos fé. E aquele que não tem fé, Senhor, que o Senhor coloque fé no coração dessas pessoas. Usa a tua igreja, Senhor, como instrumento, como vaso para levar a tua palavra, para que as pessoas acreditem em ti, ó Senhor Jesus, pela fé. E tenham a completa abundância em vida eterna diante de ti, ó Pai. Faça isso, Senhor, para a glória e louvor do teu maravilhoso nome, que não há outro nome tão maravilhoso como o teu. Senhor Deus, vá nos leitos de hospitais, onde há pessoas passando por necessidade, passando problema de saúde, famílias enlutadas, famílias que já não veem mais saída e esperança para a vida dos seus entes queridos. Vá lá, Senhor, nessas famílias, nos hospitais, nos leitos, nas UTI, e ajude essas pessoas, Senhor, derramando a tua salvação e da tua graça sobre a vida de cada um deles. E todos aqueles que assistem ao vivo, aqueles que vão assistir depois, abençoe a vida de cada um, Senhor. Guarda, proteja, livra de todo mal, Pai amado. Senhor Deus, abre o entendimento, Senhor, dessa palavra para que todo aquele que ouvir, vê e compreender com a mente seja salvo, restaurado na comunhão com o Senhor, através do novo nascimento que é derramado dentro do homem pecador pelo Espírito de Deus, fazendo nova vida aonde não há vida. E assim, Senhor, o Senhor como luz resplandece em meio às trevas, trazendo à existência toda a vida, todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Todas elas foram criadas para louvor e glória do nome de Deus. Deus é Yahvé, Deus é Arrou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus que criou todas as coisas, que é o nosso Deus, que é o meu Pai, Pai querido, Pai amado. Aceita, Senhor, nossas orações, tomado pelo nome de Cristo, pelo benefício que Ele fez naquela cruz em nosso favor, em nosso lugar. Porque eu creio e tenho crido naquele qual eu conheci, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro e Senhor das nossas almas. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu perdão, do teu entendimento, da tua sabedoria, da tua palavra sobre mentes e corações, em leitos de hospitais, pessoas que estão nos becos, nas favelas, nas vielas, nos sítios, nos campos. Por todo esse Brasil, Senhor, derrama da tua graça, do teu amor e salva essas vidas, ó Deus. Salva, Senhor. Transforma essas vidas, ó Pai, para a glória do teu nome. Que o Senhor seja glorificado através dessas vidas. É isso que eu peço, Senhor. Senhor, demonstre compaixão, misericórdia. Livra, Senhor, essas pessoas do mal. Limpa a mente, o coração, o entendimento. Nosso entendimento, nosso coração, de tudo que é mal, tudo que é ruim. Nos purifica e nos lava com o teu sangue regenerador. E tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não faz parte de ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos de ti todos os dias, cada vez mais. Para a louvor e glória do teu santo nome. Santo, santo é o Senhor do nosso Deus. Obrigado por tudo, ó Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nos abençoe no entendimento dessa palavra agora, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixa confundido, nem nos deixa cego, mas abre os olhos do entendimento. O espírito de sabedoria, Senhor, a mim. Me ajude, Senhor, a ter entendimento e sabedoria na tua palavra, para louvor e glória do teu nome. Abençoe a vida de cada um que está assistindo, que vai assistir depois, pelo YouTube, que os algoritmos não atrapalhem, que nada venha atrapalhar, Senhor. Que nada venha atrapalhar essa transmissão, essa gravação, que possa ser ouvida, vista e lida e acompanhada de todos os lugares do Brasil. Em nome de Jesus, nenhum mal atente contra esse trabalho. Para louvor e glória do nosso Deus amado. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Agora terminando a nossa oração, nós
Eu tenho um prazer imenso, uma alegria imensa estar sempre aqui com vocês com o programa Palavra Viva, um programa dedicado a trazer a exposição da Palavra de Deus para que mentes e corações se voltem ao Senhor, ouvindo diretamente de Jesus, diretamente da Palavra, que é viva, porque Jesus diz no Evangelho de João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito, essas palavras são Espírito e elas são vida. Então, assim, Senhor, que essas palavras seja Espírito e seja vida, produzindo vida aonde não há vida. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Jesus é o verbo. Jesus é o verbo de Deus, é o Logos, a palavra de Deus que deu forma a todas as coisas, junto com o Espírito. E quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, antes mesmo de morrer, ele pediu para os discípulos, depois que ele morreu, ele disse, vai para Jerusalém e permaneçam lá até o Pentecoste, aonde descerá sobre vós o Espírito Santo. Quando ele apareceu no final do livro de João, o Evangelho de João, ele soprou. Ali era o Deus soprando ruá, o Espírito, ruá, Espírito, sopro, pineia, vento, o Espírito, o vento, o sopro de Deus, o Espírito, pairando sobre todas as coisas. Então, quando Deus vai trazer à igreja algo novo que nunca existiu, Israel não é igreja e igreja não é Israel. É algo novo que nasceu. Um povo santo, propriedade exclusiva de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9, Pedro fala sobre isso. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdote real, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos algo novo, fomos predestinados, fomos feitos nos planos de Deus na eternidade para aparecermos dentro da igreja, para sermos um extraterrestre, não somos dessa terra. João aqui deixa muito bem claro, nós ainda não fomos transformados naquilo que devemos ser de fato, mas que já somos. O agora, mas não ainda. Mas seremos como Cristo, somos cidadãos do céu. A última coisa que falta a ser transformada é esse nosso corpo. Mas como Deus tem um propósito em nossa vida aqui na Terra, para proclamarmos e falarmos do grande amor de Deus derramado nesse tempo, no tempo da mordomia da graça, favor imerecido, no tempo da igreja, Ele nos fez nesse mundo para sermos suas testemunhas, seus embaixadores nesse tempo e nessa mordomia. E é isso que precisamos fazer. E é isso que precisamos viver. Além de vivermos para a glória do nosso Deus, sempre fazendo tudo para a glória do nosso Deus, todas as coisas. Isso aqui eu faço para que Deus seja cada vez mais manifestado entre os homens, porque a salvação é a glória de Deus que enche e preenche as trevas, aonde a morte, aonde não existe vida. A glória de Deus, o amor de Deus se espalhando através do ensinamento, da pregação da palavra, dentro da igreja e fora da igreja. É isso que somos chamados, para vivermos nessa vida, em amor, em obediência à sua palavra. E João tratou disso aqui no versículo 4, e hoje nós vamos continuar nessa leitura expositiva, maravilhosa, e depois vamos ter o discernimento do capítulo. Primeiro eu vou ler o capítulo todo e depois nós vamos para o discernimento do capítulo. Então acompanha comigo aqui do lado, a Bíblia.
Eu sempre leio na versão NVT, uma versão um pouco mais contemporânea, tá? Na minha Bíblia de Estudo Scofield, né, que é a Bíblia que eu acompanho, a fé é o princípio vencedor no conflito com o mundo. Diz assim a palavra do nosso Deus através do apóstolo João, primeira carta de João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Então, todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele, ama os filhos de Deus. Então, nós devemos amar uns aos outros. Porque se você ama o Pai, você ama o seu irmão, que é filho do mesmo Pai. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. Mandamento: amai uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Amor ágape, não amor filéu, né? E nem amor eros. Amor filéu é amor de amizade. Eu gosto de você enquanto você gosta de mim. Eu faço para você quando você faz para mim. E amor eros é o amor entre casal, entre marido e mulher. Amar a Deus significa obedecer seus mandamentos. Uma coisa está ligada à outra. É uma moeda de dois lados. Quem ama a Deus, obedece. Moeda de dois lados. Quem ama a Deus, obedece. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Quem não obedece, não ama. Porque qual filho obediente que obedece o pai porque o ama? O filho rebelde, o filho que não obedece o pai é porque já não o ama. Não obedece à mãe, não obedece às autoridades impostas sobre ele. É porque não tem amor e não ama. E seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Quem vence? Quem é que vence essa batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente quem crê. Crer é fé. Vencer o mundo. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Tem que crer em Deus, ter fé em Deus. Tem que ter fé. Tem que acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que se aproximam dele. Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui é somente, né? Somente, ó, né? Somente. Aqueles indivíduos separados do mesmo pensamento do mundo, que não é igual ao mundo, que não anda em conformidade com o mundo. É somente aquele que crê, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Então é algo exclusivo, separado, condicionado às pessoas que crê que Jesus é o Filho de Deus. E essa exclusividade é somente na pessoa do Filho. Você não pode crer em qualquer outro santo, imagem, ícone, escultura, qualquer outra coisa na Terra, entidades, qualquer outra coisa. É somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. É somente a exclusividade na fé, na crença que Jesus é o Filho de Deus. Uma fé exclusiva nele.
uma fé autêntica e verdadeira. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo, na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito, a água e o sangue. E as três concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus. Quem tem mais valor? E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Então, se o homem acredita em testemunho humano, né? Para você condenar uma pessoa, para você dizer que algo é verdadeiro, uma prova do verdadeiro, você precisava, na lei, precisava de, pelo no mínimo, 2 testemunhas que confirmassem esses fatos. Isso era considerado verdadeiro. Então, o testemunho de Deus ao seu filho, o testemunho de Deus a respeito do seu filho é muito maior do que qualquer homem que fale ou qualquer coisa que diga, que aponte, que mostre. E Deus dá testemunho acerca de seu filho. Quem crê no Filho de Deus sabe. Quem crê no Filho de Deus sabe, em seu coração, que esse testemunho é verdadeiro. Então, exclusividade novo. Quem crê é quem crê. Não é todos do mundo inteiro. Isso não é universal. É somente quem crê. Quem crê no Filho de Deus sabe, em seu coração, que esse testemunho é verdadeiro. Em seu coração, que Deus derrama do seu amor em nosso coração. E nosso coração fica satisfeito. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Fé exclusiva para ter vida é a fé no Filho de Deus. Quem tem um filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Aí eu pergunto, você tem o Filho? Você tem uma fé exclusiva no Filho? Você tem essa confiança? Você que está assistindo aí, mesmo dentro da igreja, você tem essa certeza de que você tem o Filho? Você tem comunhão com o Filho? Você conhece o Filho e é conhecido dele pela palavra? Você lê a palavra de Deus e tem plena comunhão com o Filho? Você tem certeza na sua vida de que você tem o Filho de Deus? Deixa nos comentários aí se você tem essa certeza, ou no Facebook ou no YouTube. Você tem essa certeza? Você tem vivido uma vida debaixo dos mandamentos de Jesus? Porque quem de fato ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Você de fato tem obedecido a Deus e ama o Filho? E ama os filhos a quem o Filho salvou? Amar uns aos outros? Você tem tido essa experiência na sua vida? Isso tem feito parte? É um ato contínuo, prevalecente na sua vida, de um amor por Deus e um amor ao mandamento de Deus e, consequentemente, o amor ao nosso irmão? Porque ninguém, no mesmo texto aqui, a gente já viu que quem não ama o irmão que vê não pode amar a Deus que não vê.
Quem tem um filho tem a vida. Você tem um filho de Deus, você tem vida em você mesmo. Você tem certeza disso? Você não acha que é hora de você se levantar, sair desse túmulo de morte, desse corpo de morte que você carrega, e se voltar para o Filho, para que o amor do Filho se derrame em seu coração pelo Espírito Santo e você seja salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua filiação em Deus? Você tem segurança? O crente tem que ter essa segurança. O mundo não tem. Aliás, o mundo nem vê que nós somos filhos de Deus, que nem João já deixou claro aqui nesses textos. O mundo não vê nós como os filhos de Deus. Muito pelo contrário. O mundo nos aponta, nos acusa. Você tem feito isso? Você tem apontado os crentes, você tem apontado os cristãos, não aqueles falsos que fingem, mas não são. Crentes verdadeiros. Você tem apontado para eles e dito, esses aí dizem ser filho de Deus, mas não são filho de nada. Dizem que são crentes, né? Aí falam um palavrão feio, que até pecado repetir o que vocês falam. Quem tem o filho tem a vida. Você quer ter vida? Você que de repente no hospital, um leito de morte, você está em trevas, você está em escuridão, você está no desespero, que não sabe para onde vai, que não sabe o que é ter vida. Você olha, você para, pensa, você que está passando por um sofrimento, você que está passando por uma luta, você que está passando por uma batalha, perseguição, você que está em um relacionamento conturbado, você que está passando por conflito com o marido, com pessoas, com mães, com os pais, com sogro, com sogras, conflito com os filhos, com os tios, com os sobrinhos, com os avós. Você que vive uma vida de trevas, aonde você não consegue enxergar uma saída, aonde para você tudo está conturbado e você não vê uma saída, não vê uma luz no fim do túnel, e você entra em depressão e a única coisa que vem na sua mente é que não vale mais a pena viver neste mundo, então para que continuar vivendo? E você vive nessa loucura de escuridão e de trevas, porque você não vê vida, você só vê morte. Você de fato está caminhando para a morte. Eu vou trazer um texto aqui que Paulo fala muito claro a respeito dessa situação. Qual é como é o trabalho? Como é o trabalho do homem? Vou pegar o verso 3. Paulo vai descrever a condição do homem sem Deus. 3,18. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é 1,18. Romanos 1,18. Olha como Paulo descreve aos irmãos de Roma a vida daqueles que estão afastados de Deus e estão debaixo da ira de Deus. Porque todo aquele que vive na prática do pecado, todo aquele que vive pecando, está longe de Deus, está em trevas, está debaixo da ira de Deus. Olha a situação dele. E às vezes isso pode ser a sua situação e você não sabe que você está debaixo de uma ira. Debaixo de uma condenação, que você está caminhando para a morte. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, que não foram justificados, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Deus se manifestou ao mundo através de seu Filho.
Mas o mundo não reconhece e não quer saber. Porque os atributos, até os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebida por meio das coisas que Deus fez, por meio da natureza, a revelação da natureza. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, vocês sabem que Deus existe de fato. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Está em trevas, está no caminho da escuridão, um coração escuro, dark, negro, caminhando para as trevas. Raciocínio. Está numa escuridão que não sabe para onde vai. Dizendo que eram sábios, né? Tem muitos que dizem, né? Existe aí até uma lei de Gerson, né? Quanto menos o homem sabe, quanto menos o homem tem conhecimento, quanto menos conhecimento o homem tem, mais ele acha que sabe todas as coisas. Mais ele acha que sabe tudo. Então, quanto mais você está nas trevas, você não consegue identificar a saída, é aí que ele acha que ele é sábio, que ele é conhecedor de todas as coisas e que tudo está debaixo do seu domínio e controle e ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Quando na realidade o que ele só está vendo é trevas. O mundo dele é trevas. É como a água está para o peixe, assim está o homem insensato, o raciocínio obscurecido. Ele acha e tem certeza que ele é sábio, que ele tem entendimento. Porque quanto menos ele conhece, da sua própria miséria, quanto menos ele desconhece a respeito da glória de Deus e do poder de Deus, mais ele se acha sábio e conhecedor de todas as coisas. Só você olhar para a vida dos ateus, né? O ateísmo, né? Evolucionismo ateísta. Quanto mais eles rejeitam Deus e a luz da vida, mais eles caminham para uma sabedoria mundana e terrena e se tornam tolos. E trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante a seres humanos corruptíveis, às aves, ou quadrúpedes e aos répteis. Idolatria, adoração de santos, de imagem de pessoas, até de animais. Hoje em dia você tem pessoas que tratam animais como se fosse acima do ser humano. Já está praticando idolatria, se passando por animal. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as suas mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Quais são essas coisas? Estão cheios de todo tipo de injustiça, não procura a justificação e nem levar as outras pessoas ao estado de justiça, serem justificados dos seus pecados, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos,
inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Quem tem o Filho tem a vida. Todo esse conteúdo de trevas, essa é a condição do homem, que Paulo descreve lá em Romanos 1, a partir do verso 18. Essa é a condição sua. Essa é a condição sua. O que eu acabei de ler em Romanos descreve a sua condição. Se você está debaixo de qualquer uma daquelas condições, então você não tem vida. Então você não tem o Filho de Deus e você não tem a vida eterna. Vamos para a conclusão? Escreva essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então aqui ele está falando da segurança de escrever essas coisas a vocês que creem, aqueles que já creem. Para que tem o quê? Para saibam que tem a vida eterna. Ó, para que entendamos, ao ver e ao entender tudo o que ele está dizendo aqui, fechando do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente tem a segurança de que temos já a vida eterna. Estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Se alguém vê, um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. E eu não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Mas nem todo pecado leva à morte. Toda injustiça é pecado. Mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que o Filho de Deus vive. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Nos deu sabedoria através do Espírito Santo, para que conheçamos o que é verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinho, afastem-se dos ídolos. E aí vai começar no João 2. Depois a gente vai ler. Filhinhos, afastem-se dos ídolos, porque todo idólatra que adora a Nossa Senhora, santo isso, santo aquilo, padre Cício, todo tipo de idolatria, feitiçaria, todo tipo de entidades espirituais aí que eles dizem que seguem, tudo isso aí é uma demonstração de que as pessoas não têm nem um filho e nem um pai, porque estão debaixo de idolatria. E de estar debaixo da idolatria significa que está debaixo da ira de Deus. Quem está debaixo da ira de Deus está em trevas e escuridão e não tem a luz verdadeira que é Cristo. E não consegue enxergar a verdade e a realidade daquilo que Deus nos coloca como seus filhos. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Então, Jesus Cristo é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Você tem vida eterna? Você aí tem certeza da sua vida eterna? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você tem vida eterna? Se você morrer agora, para onde é que você vai? Você tem certeza que você se encaixa? Que você não faz parte
das pessoas que vivem a praticar idolatria, adorando imagem de escultura, imagem de gesso, madeira, barro, qualquer outra coisa? Você tem certeza disso? Você ama a Deus, ama Jesus Cristo a tal ponto de que a sua vida é dedicada somente a Ele? Você tem o Espírito Santo de Deus derramado em seu coração que confirma que você é filho de Deus? Você obedece os mandamentos de Jesus porque você o ama? Uma moeda do mesmo lado. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Se você de fato ama a Deus, se você de fato tem a vida eterna, você não é idólatra, você não anda adorando imagem de escultura. Você não anda nesse estilo de vida idólatra e feitiçarias e tantas outras coisas erradas. Orgias, porfia, malignidade, maldade, perversidade. Você ama? Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer agora, para onde é que você vai? Diz aí nos comentários, para onde é que você vai? Você tem a certeza? Você consegue enxergar? Você consegue verificar que os filhos de Deus têm um padrão e um estilo de vida diferente da sua vida? Aquilo que você não reconhece nos cristãos verdadeiros, crentes verdadeiros, porque por aí já saiu muitos falsos crentes, e esses são os anticristos que saiu do meio da igreja, e alguns que ainda estão dentro da igreja, mas são falsos irmãos que não dão testemunho. Mas quando você vê um cristão de verdade, aquele que é verdadeiro, você consegue ver que o seu padrão de vida é igual ao dele? Se o seu padrão de vida for igual ao dele, por que você não está junto com ele, glorificando e amando a Deus junto com ele? Então isso significa que você não é filho de Deus, você não é igual a ele. Ele é algo diferente. Ele é o filho do reino de Deus no céu. Você é o filho do reino das trevas que vai para o inferno. Essa é a diferença. E nós temos segurança. Eu estou seguro, porque o Espírito Santo de Deus comunica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. E eu tenho essa certeza e convicção. Estou aguardando o dia da minha ressurreição. Mesmo que eu morra nessa carne, Jesus diz, mesmo que morra, viverá e terá vida eterna. Aquele que crê, mesmo que morra, viverá. E essa é a minha esperança. E eu vivo olhando para esse alvo. E santifico a mim mesmo pelo sangue do Filho de Cristo, tirando toda a injustiça que há na minha vida pela prática da carne diária aqui. Me arrependendo dos meus pecados e me colocando debaixo do sangue de Cristo, que me lava e me purifica de todo o pecado. E por obedecer e andar em obediência ao seu mandamento em amor, eu tenho a certeza e a segurança de que estou filho de Deus. Você tem essa segurança? Você mesmo, não adianta, é você. Você que está aí no hospital, leito de morte, você que está numa casa, você que está na rua, você que está num transporte, sentado num ônibus, você que está num ponto de ônibus, você que está agora pensando, você está assistindo esse último vídeo, de repente você quer dar cabo, eliminar a sua vida, não quer mais existir, está em completa escuridão, em trevas, num quarto escuro, fechado. Você que usa entorpecentes, você que está com a vida totalmente destruída, você que não sabe para onde vai, você que está em estresse, você não vê a luz no fim do túnel. Tudo que você tem é uma confusão mental, uma loucura, um desejo profundo pela morte e não pela vida. Saiba que Jesus morreu naquela cruz para colocar o poder de te libertar e te arrancar de tudo isso, para fazer de você um filho dele, um filho verdadeiro, para abandonar toda essa maldade e perversidade, toda essa trevas e todos esses espíritos de morte. Jesus tem isso disponível para você agora, e é de graça, pela graça. É um dom, é um presente que ele quer te dar. E esse dom está disponível para você. Basta você orar, fechar seus olhos e falar: Senhor Jesus, eu agora me arrependo dos meus pecados, confesso que sou um miserável pecador. Me arrependo dos meus pecados, me perdoa. E eu confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador.
e rejeito todo tipo de idolatria do meu coração, de tudo, de droga, de tudo o que tenho no meu coração. Eu rejeito tudo isso. Eu abro as portas da minha vida, da minha mente, do meu coração, para que o Senhor venha fazer morada em mim pelo Espírito Santo. Confesso Jesus Cristo como aquele que veio em carne, morreu e ressuscitou. Morreu naquela cruz tomando a amarga ira de Deus no meu lugar. E ressuscitou, está à destra de Deus. E que Ele advoga a minha causa e me limpe e me purifique do meu pecado. Eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. Entrego a minha vida a Ele. Em nome de Jesus, amém. Faça essa oração. Entrega a sua vida e você também, como eu, terá a certeza da sua salvação. E todo esse mundo de trevas, a luz brilhará e dissipará todas as trevas que há em você. E a sabedoria do Espírito Santo virá sobre você. Basta você crer. Muito obrigado, você que ficou até aí até agora. Não esqueça de compartilhar, dar o joinha, o like. Você que assistiu até esse ponto, por favor, ajude outras pessoas a assistir esse vídeo para ter essa certeza da salvação. Compartilhe. Compartilhe, vai aí, tem a certinha, compartilha nas suas redes sociais, Facebook, nos seus grupos do WhatsApp. Vai lá, compartilha, não custa nada, para que outros também tenham oportunidade. Tem um joinha, dê um joinha. Quando você clica no joinha, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e compartilha com mais pessoas. Faça isso para a glória de Deus e que Deus abençoe esse vídeo, que Deus abençoe essa palavra, que ela se espalhe por todo esse Brasil, que a palavra da salvação, da glória de Deus. Agora vamos para o discernimento do texto. Palavra viva. Essa palavra é viva. Ela é transformadora. Na onde ela entra, na onde ela é aceita, ela entra e leva vida e vida em abundância. Vamos para o discernimento, para a gente encerrar o vídeo. A vitória da fé e a certeza da vida eterna. O quinto e último capítulo da primeira carta de João serve como um clímax teológico, entrelaçando os temas centrais da epístola. A fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, a obediência aos seus mandamentos como prova de amor e a certeza da vida eterna para os crentes. João escreve para fortalecer a fé dos seus leitores, assegurando-lhes a vitória sobre o mundo e a confiança que podem ter em seu relacionamento com Deus. Podemos ter confiança, segurança. A fé que vence o mundo. O capítulo inicia com uma declaração poderosa. Todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Filho, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. 1 João 5, 1. Esta afirmação estabelece a base para a identidade do crente. É a nossa identidade. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. Então, essa é a nossa base da nossa identidade. Nós somos nascidos de Deus, nós somos filhos de Deus. Jesus disse: não chamo mais, vocês de servo ou de amigo, chamo vocês de filho. Nós somos filhos. A fé genuína em Jesus não é um mero assentimento intelectual. Não é apenas uma coisa só de conhecimento intelectual, mas uma convicção transformadora que resulta em um novo nascimento espiritual. Tá vendo? É um novo nascimento. Passamos por um processo de um novo
nascimento espiritual. É uma mudança gradativa de vida. Nós vamos sendo transformados de fé em fé, de tempo em tempo, ano em ano, que conforme a gente vai amadurecendo na idade, na vida, a nossa vida se transforma em uma outra vida. Deste novo nascimento flui o amor, não apenas por Deus, mas também pelos seus filhos, os outros crentes. Tá vendo? João argumenta que a obediência aos mandamentos de Deus não é um fardo pesado para aqueles que são nascidos de Deus, mas sim a expressão natural de seu amor. E é essa fé que capacita os crentes a vencer o mundo. 1 João 5,4. O mundo, nesse contexto, representa o sistema de valores e crenças que se opõe a Deus. A vitória não é alcançada pela força humana, mas pela fé no poder de Jesus Cristo, o testemunho de Deus. Para solidificar a base dessa fé vitoriosa, João apresenta uma série de testemunhas que confirmam a identidade de Jesus como Filho de Deus. Ele fala de 3 testemunhas na terra: o Espírito, a água e o sangue. 1 João 5,8. A água refere-se ao batismo de Jesus, o momento em que o Pai declarou publicamente: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo ou tenho prazer. Mateus 3,17. A água, né? Então, lá na água, foi dado testemunho pela água. Tá? Também fazendo, né? Eu sempre gosto de lembrar de Gênesis, né? Que quando Deus foi criar a vida, trazer algo novo que nunca existia, foi pelo Espírito e pela água, que a matéria saiu de dentro da água para poder ter condições de ter vida. Porque sem luz, Deus criou a luz, disse Deus haja luz, Deus separou a água do oceano primordial, que era só água. Ele separou, ele pôs um domo, né? Ele pôs algo duro que separou a água da parte de cima e a água da parte de baixo. Então a terra tem lado, a terra tem um lado de cima e a terra tem um lado de baixo. Não quero entrar nesse quesito porque aí é muito debate, é muito problema. Eu não quero me meter nisso, que isso é só confusão. Mas eu sigo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe uma abóbada que Deus colocou dentro da água primordial. Ele fez a abóbada e colocou acima da onde a gente vê esse azul. Esse azul que a gente vê é a abóbada. É a parede que segura a água na parte de cima. E ele separou a água na parte de baixo. Estamos presos dentro de um vácuo. Se abrir a tampa, pronto, cai água e enche d'água aqui. Como é que você acha que Deus, em 40 dias e 40 noites, inundou toda a terra? Toda a superfície da terra foi inundada ao pico de 15 côvados, né, acima do pico das montanhas. Né? Como é que você acha que Deus encheu o sistema de água para alagar tudo? Foi trazendo água de fora para dentro. Tá? Então, para ver vida, Deus separou e Deus trouxe a matéria, que é a parte física, né, que tem toda a tabela periódica, para poder existir vida especial, vida inorgânica, né, vamos dizer cientificamente. Ele trouxe e pôs na expansão, ele pôs debaixo da expansão, ele pôs debaixo do dome, ele tirou de dentro do mar. E daí ele começou a produzir vida, começando desde vida marinha, vida terrena, e assim a criação especial. Então isso, a água simboliza isso, pela água, o testemunho pela água, que Deus estava trazendo o Filho de Deus ao mundo, algo que nunca tinha existido, algo que não foi feito por mãos humanas, algo que não foi feito a partir de homens, algo que não foi feito
pela religião, algo que não foi feito pelo sumo sacerdote, algo que não foi feito pela crença, pela oração, pelo pedido de alguém. É algo que foi feito especial por Deus, que Deus criou. Deus trouxe condições, Deus proveu todo o meio para que Jesus exercesse o seu ministério aqui na terra. E o sangue aponta para a morte sacrificial de Jesus na cruz, um ato supremo de amor e redenção que selou a nova aliança. Essa nova aliança, há uma promessa para a nova aliança, está lá em Jeremias 31 a 34, que ele sela a promessa, a herança dada aos filhos de Deus, o pacto, né, o testamento que ele deixou lá em Jeremias 31 e 33, agora ele é consumado para que os filhos recebam a herança. Porque lá em Hebreus 9 diz que aquele que faz um testamento necessita que o testador morra. Porque enquanto o testador é vivo, a herança não tem efeito na vida dos filhos. Mas quando o testador morre, aí passa a ter efeito. Então Jesus morreu para que através do sangue dele a aliança fosse promulgada e confirmada. Porque assim como você faz um acordo, um pacto com alguém, né, que você vende uma casa, ou que você faz uma sociedade, você vai no cartório, autentica e põe e lá o cartório, né, põe o selo e a mãozinha lá e eu boto fé e é verdadeiro isso aqui, que você reconheceu firma. Então, no sangue de Cristo foi reconhecido firma, foi autenticado o selo, o que selou, o que confirmou foi a morte de Cristo, o testador. E assim podemos ter segurança e certeza disso. O sangue que confirma. O Espírito Santo testifica continuamente no coração dos crentes, confirmando a verdade do Evangelho e de sua filiação. Então, o Espírito Santo de Deus, João 14, Jesus falou: não vos deixarei só, mandarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode ter. Ele agora está com vós. Ele está no meio de vós, que é o Espírito Santo. Na mordomia da lei, ele estava no meio do povo. Mas ele estará em vós. Então, como promessa do derramado do Espírito, nós tomamos posse, depois da morte de Cristo, que ele morre, o testador morre. Então, assim, nós tomamos posse da herança. E a herança foi entregue em Atos 2. O Espírito foi derramado de uma vez por todas nos corações daqueles que creem. Então, temos essa testificação, esses 3 testemunhos que testifica essa verdade e que nos dá essa segurança. Você tem essa segurança na sua vida? Você conhece esse processo do novo nascimento? Você entendeu isso? Você crê nisso? Você acredita nisso? Você bota fé nisso aí? Se você botar fé, então confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você seja salvo e se torne um filho de Deus. Então o Espírito testifica ao nosso espírito da nossa filiação divina com Deus. João enfatiza que o testemunho de Deus é maior do que qualquer testemunho humano. Rejeitar o testemunho sobre o Filho é, em essência, chamar a Deus de mentiroso. E assim muitos têm feito, rejeitado o testemunho de Cristo, rejeitado a Cristo e rejeitado os mandamentos de Cristo e não querem viver de acordo com o padrão de Deus por meio de Cristo Jesus. É importante notar que alguns manuscritos mais tardios incluem uma mensagem conhecida como a Joanina, com uma Joanina, em 1 João 5, 7 8, que mencionava explicitamente a Trindade, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. No entanto, a maioria dos estudiosos concordam que essa passagem não fazia parte do texto original na carta de João, e foi uma adição posterior.
A certeza da vida eterna e a confiança da oração. Na oração. A consequência direta de crer no Filho de Deus, a certeza da vida eterna e a confiança na oração. Tá tocando o celular aqui, peraí. A consequência direta de crer no Filho de Deus é a posse da vida eterna. A consequência direta de crer no Filho de Deus é a posse da vida eterna. Você crê no Filho de Deus. Se você crê no Filho de Deus, se você crê, você tem fé, então isso é a posse da vida eterna. Quando você crê, você toma posse da vida eterna. Basta você crer, você ter fé. Essa é a base da salvação. É crer no Filho de Deus. Só que isso é uma fé exclusiva. Não pode ter qualquer outra criatura, qualquer outro santo, qualquer outra imagem, ou qualquer coisa que troque o lugar de Jesus. Porque somente Ele é que pôde fazer esse trabalho na cruz, por mim e por você. João declara enfaticamente: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que é no capítulo 5:12. Esta não é uma esperança futura. Essa não é uma esperança futura, mas uma realidade presente para o crente. O propósito de João, ao escrever a carta, é justamente para os crentes, para que os crentes saibam que têm a vida eterna. 1 João 5,13, que é o texto que a gente leu. Essa certeza na salvação gera uma confiança ousada na oração. Então, se temos confiança, então podemos chegar ao Pai, porque nós somos seus filhos e temos certeza. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza que você é filho de Deus, então você não tem confiança de chegar na presença de Deus e orar e falar com Ele como pai para filho e filho para o pai. Porque você não tem nem certeza de se você é filho ou não. Mas aquele que passou pelo processo do novo nascimento, ele tem certeza da sua filiação com Deus, da sua salvação, e ele pode chegar com confiança diante de Deus e orar e colocar suas petições. Ele tem convicção de que ele é filho. E todo filho é ouvido pelo pai. Então você precisa ter essa certeza. Se você não tem essa certeza, ore e entregue a sua vida a Jesus, numa oração sincera e exclusiva somente a Ele. Confie nele. E você terá essa certeza. Os crentes podem se aproximar de Deus com a certeza de que, se pedirem algo segundo a sua vontade, a vontade de Deus perfeita para a nossa vida, Ele nos ouvirá. Agora vamos tratar do pecado para a morte. Alguns vamos entender o que o texto quer dizer pecado para a morte. Um dos versículos mais debatidos nesse capítulo é a menção de um pecado para a morte. Existe aqui uma fala de João, que ele fala que existe o pecado para a morte. 1 João 5,16. João instrui os crentes a orarem por um irmão. Aqui é para pessoas que já foram convertidas. Hebreus 6, lê Hebreus 6 para você entender. Pessoas que estavam dentro da igreja e que se desviaram da fé e não querem mais saber de Deus. João instrui os crentes a orarem por um irmão que cometeu pecado que não leva à morte, mas parece hesitar em relação ao pecado para a morte. Mas parece hesitar em relação ao pecado para a morte. Existem várias interpretações sobre o que este pecado significa. Alguns sugerem que se refere a um pecado específico e grave que resulta em morte física, como juízo divino. Outros o veem como a apostasia, a rejeição deliberada e final de Cristo após ter conhecido a verdade.
Uma terceira perspectiva é que se refere a um estado de endurecimento contínuo no pecado, onde a pessoa se recusa a arrepender-se, tornando a oração por sua restauração aparentemente ineficaz. Independentemente da interpretação exata, o contexto sugere um pecado que demonstra uma rejeição fundamental da fé e da comunhão com Deus. Aí vem a conclusão, né? Três certezas fundamentais. O capítulo 5 de 1 João conclui com três certezas fundamentais para o crente. Primeira, certeza da nossa origem divina. Sabemos que somos de Deus, 1 João 5,19. A nossa origem, ela é divina, ela não é terrena. Muita gente dentro da igreja ainda não passou, ainda não entendeu o processo do novo nascimento e não crê nisso e não tem fé nisso. Então, por isso, a maioria das igrejas hoje estão mortas, caídas em seu pecado e delito, estão dentro do UTI, ou já mortas, porque não passou pelo processo do novo nascimento. Não nasceu de novo. Então não entendeu a sua origem divina, não compreendeu, não passou pelo processo do novo nascimento, estão mesmo dentro da igreja, estão vivendo uma religião e que não entendeu. E isso é triste, porque temos muitas igrejas. Aqui no Nordeste, 99,9% das igrejas estão mortas porque os crentes não passou pelo processo do novo nascimento. E não tem certeza. Por isso que são fracas na vida, não vencem o pecado, não vencem o mundo. Estão sempre fracas, sempre caídas no erro, no pecado, no engano. Não conseguem prosperar na vida espiritual, porque não são filhas, não vencem o mundo. Porque elas não têm fé, porque não têm fé naquilo que é verdadeiro. Não passaram pelo processo do novo nascimento. Isso é triste. E eu já passei por várias igrejas que lá dentro da igreja, pastores e membros estão todos mortos. Não passaram pelo processo do novo nascimento. Não entenderam isso. Por quê? Porque o seu testemunho e seu estilo de vida não demonstra uma pessoa nova que passou por um processo do novo nascimento, que ela nasceu de novo. A demonstração da sua vida é que ela ainda está afiliada ao mundo, porque ela ainda pratica e vive segundo o padrão e as obras do mundo. E isso demonstra e deixa claro que elas não são filhas de Deus. Ainda são filhas do diabo. Estão presas e amarradas nas correntes da escuridão e das trevas. E ai de você, irmão, que for lá alertar. Vão te chamar de louco. Vão te chamar de doido. Não querem isso. Não querem saber disso. Segundo, a certeza do nosso conhecimento de Cristo. A certeza do nosso conhecimento de Cristo. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. João 1, 5, 20. Sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que leva à morte, nós temos entendimento pelo Espírito. 3. A certeza da nossa posição em Cristo. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, João 5,20. O capítulo e a carta como um todo serve, né, só falar aqui um pouquinho, a certeza de nossa posição em Cristo. Podemos ter a certeza da nossa posição em Jesus. E no que é verdadeiro estamos, naquilo que é verdadeiro. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a realidade da vida eterna. Ele é a realidade de todas as coisas. Porque ele é o Deus verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo.
E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E no que é verdadeiro estamos. O capítulo e a carta como um todo serve como um poderoso antídoto contra a dúvida e a incerteza. Para João, a fé em Jesus Cristo não é uma questão de especulação, mas o fundamento para uma vida de vitória, amor e comunhão segura com Deus. Ele encoraja os seus leitores a se apegarem firmemente a essa verdade, vivendo como os filhos de Deus, que vence o mundo pela fé. Tá vendo? Coisa maravilhosa. Que vence o mundo pela fé. Nem diz glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nos abençoa com todas essas bênçãos nos lugares celestiais. Amém? Então, esse é o entendimento e o discernimento do capítulo 5 da primeira carta de João. Depois a gente vai ler a segunda carta de João. Para a gente continuar na leitura, né? Do nosso amado apóstolo João. Foi usado pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer todo o evangelho a respeito de Cristo. E essas orientações para nós. Tá bom? Então, muito obrigado desde já. Agradeço a vida de cada um. Deus abençoe nessa quinta-feira, dia 5/6/2025. Você tem um ótimo dia. Deus abençoe esse seu dia aí na presença de Deus. Quero orar por você, pela sua vida. Vamos encerrar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este momento. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela essa confirmação. Essa palavra entre na mente e nos corações que vão vir no leito do hospital, nos becos, na viela, na favela, no sítio, na fazenda, nas ruas, nas estradas, Senhor, no mar, num helicóptero, num avião, aonde estiver uma pessoa. Que essa pessoa seja alcançada pelo poder de Cristo, pelo poder da palavra. E que essa palavra maravilhosa entre nos corações e produza vida e vida eterna. E aqueles que estão dentro das igrejas ainda, que estão vivendo uma vida de mera religiosidade, que não nasceu de novo, que ele possa crer que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio nesse mundo, morreu naquela cruz para que ele nasça de novo pelo Espírito Santo, para ser colocado nas regiões celestiais, selado pelo Espírito, guardado para o dia da trombeta. A trombeta soará e Cristo virá em nuvens e arrebatará e levará a sua igreja e os vivos serão transformados, transladados no piscar de olhos. Então será vencida a morte na vida daqueles que creem. E os mortos serão ressuscitados num instante, milésimo de segundo. Serão transformados e levados até a presença do Senhor Jesus. E iremos para a borda do Cordeiro, onde consumaremos a nossa comunhão com a nossa cabeça, que é Cristo, pois a igreja de Deus é o corpo de Cristo. E assim, Senhor, confirme essa verdade nos corações, nos crentes, para que eles tenham entendimento que há necessidade de passar pelo novo nascimento. Nascer de novo, ter uma vida nova espiritual, em obediência e em amor aos mandamentos de Jesus, que amaram uns aos outros, assim como ele amou, com amor ágape, com amor de entrega, amor sacrificial. E assim também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E é isso que confirma em nosso coração de que de fato somos filhos de Deus, porque nós amamos os outros filhos de Deus e também amamos o mundo ao qual nos odeia. E somos capazes de vencer o mundo pela fé e dar a nossa vida em troca pelo amor daqueles que estão no mundo perdido. Assim como Jesus morreu e deu sua vida por nós que estávamos perdidos. E nos buscou e nos resgatou e nos lavou. E nos purificou de toda impureza do pecado. Assim vai nas mentes e nos corações. Purifique, Senhor, as mentes e os corações daqueles que estão pensando em tirar sua própria existência, aqueles que não vê mais saída, não tem mais como achar algo. Entra nessa vida, Senhor, que essa palavra entra, destrua, dissipa todas as trevas nessas mentes, nesses corações, todo esse mal seja dilacerado, destruído, arrancado dessas vidas, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, que essa palavra vá agora nesses corações,
Que o algoritmo dos números do Facebook e do YouTube não impeça que essa palavra seja levada para aqueles que estão em todo o Brasil, que estão em todo esse mundo, que essa palavra vá com poder e vá arrebentando, tirando todas as trevas da frente, todas as amarras dos números, da codificação, da programação do YouTube, do Facebook, para que essa mensagem chegue nos corações que precisam crer e ter a certeza da salvação. Agora que essa palavra de poder vá e produza vida nos filhos de Deus que ainda não conhecem e aqueles que ainda não têm a certeza, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra vá e produza o que tem que ser produzido, porque Deus não é um para que minta, nem um para que se arrependa, porque essa palavra é poderosa para mudar e transformar vidas e mentes e corações. Arrancar o homem das trevas para a maravilhosa luz, para a salvação e a certeza. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra vá e produza vida com poder. E que as trevas sejam dissipadas. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, a espada de dois gumes, separar medulas de osso, alma e espírito. Então que essa palavra agora vá, em nome de Jesus, e traga libertação, transformação nessas vidas que precisam de vida em Cristo Jesus. Essa palavra vá agora e produza vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe o vídeo, dê o joinha, dê o like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.